Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Dou as boas-vindas a mais uma web conference. Agradeço a disposição da Magali, que está aqui hoje com a gente. Muito obrigado, Magali. Pessoal, todos viram a nossa divulgação essa semana sobre a palestra sobre ideias inatas do professor Felipe Mansur. Ele teve de última hora, uma viagem que ele teve que fazer, então nós solicitamos a professora Magali, que hoje fez a apresentação do verbete dela, e ela muito gentilmente se dispôs a vir discutir, até porque o tema versou sobre a questão das ideias inatas, então por isso que nós discutimos. É me convidado para estar aqui participando. Tá ótimo, Magali. A Magali, então, deixa eu fazer uma contextualização aqui para o pessoal que nos ouve. A Magali, ela apresentou hoje sobre o tema predisponência à reciclagem, é isso? Uhum. Sobre o tema da ressexologia, isso é fundamental, a gente que estuda bastante aqui a questão da Proexis, pode ajudar muito quem nos assiste aí para contribuir com o processo evolutivo de cada um. Bom, para a gente começar aqui nossa discussão, nós fazemos uma pergunta básica, todo início de discussão, para que você faça uma contextualização da sua chegada à Conscienciologia, para todos saberem assim, como foi chegar, de onde que surgiu as ideias da Conscienciologia para você. Foi em 2000, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu morei no exterior, então tinha vindo para o Rio de Janeiro. Eu já tinha ideias, né, de que eu tinha que encontrar um grupo, né, que eu poderia conversar a mesma língua. Eu acho que essa sensação ela vinha dentro de mim, porque às vezes você fala com as pessoas e aquilo não tem eco. Né? Então eu buscava isso. E no Rio de Janeiro, então, eu pude ir fazer meu primeiro CIP. E dentro do meu primeiro CIP, foi bem interessante que a partir do momento que eu comecei a primeira aula do CIP, eu já falei, nossa, mas eu já sei tudo isso. Só rememorou tudo aqui. Isso tudo eu já sei. Né? Eu estranhava uma ou outra coisa, mas a maioria das coisas eu falava, não. E já a partir do momento que eu fiz o CIP, eu já sabia que eu ia ter que mudar muita coisa, que estava na hora, assim, de... Então o CIP foi o primeiro... Foi o estágio, assim. E você buscou o IPC por algum motivo específico? Você sabe que eu tenho assim, uma leve falha de memória, como é que eu cheguei. Né? Eu não consigo lembrar como é que eu cheguei, mas eu consegui chegar naquele prédio que ainda era em Ipanema. Sim. Uma salinha bem pequena ali, né? Ou já era na sala maior? Tinha várias salas, eu acho. Tá, então já era 2000 maior. Já tinha. E cheguei lá e fui para a recepção. Certo. Então, assim, eu não me lembro como é que eu cheguei exatamente naquele prédio. Entendi. Mas eu já estava procurando. E desde a infância você já tinha alguma questão sobre extrafísico? Como que era isso? Sim, na verdade, para mim, foi bem claro na adolescência. Na adolescência. Na adolescência, eu tive projeção lúcida, daquelas de tocar no corpo, de ver a minha mãe entrando no quarto, olhar para o meu corpo, mas estar tranquila. Então, assim, isso me deixou muito consciente do que era projeção. Eu tive estado vibracional no momento em que eu interiorizei, né? Eu vi o meu corpo, vi o quarto, eu estava bem no intrafísico, só que eu estava de psicossoma. Certo. E eu movimentei minha mão para tentar fazer com que o abajur caísse, né? O abajur do lado da minha cama, e eu vi que passava a mão. Minha mãe entrou no quarto e eu tentei falar com ela. E a voz não saía. Eu comecei a achar aquilo bem diferente, mas eu tinha uma pacificação, em nenhum momento Só que eu não tinha conhecimento. Então eu falei assim, eu vou deitar em cima do meu corpo, né? E aí, eu só pensei... Nossa, e isso era normal para vocês? Naquele momento foi assim, vou deitar no meu corpo e vou encaixar. Deitei, né? Você não pensa muito, está tudo muito livre, você não está tão restringido. Né? E deitei. Na hora que eu deitei, entrou um estado vibracional muito forte. Isso me deu também uma chance de saber o que é um estado vibracional daqueles potentes. Né? Certo. E aí eu levantei em balão alemã, né? Estava toda como se eu fosse um astronauta, levantei, fui para a sala e falei para minha irmã,
Falei, a mãe acabou de entrar lá, entrou. Eu falei, nossa, você sabe que eu tive uma projeção consciente, vi isso? Minha irmã, que bom. Mas não tinha muito. Sem saber muito, né? Muita Foi bem informação. interessante. Então, mais na adolescência, mas assim, eu sempre tive as ideias inatas de evolução. Sempre pensei nisso, sempre olhava para o céu, as questões todas, sempre foi muito forte isso comigo. Ok. Bom, antes de entrar no tema, eu só quero dar um recado para quem está nos assistindo. Segue o padrão de todos os dias aqui, de todos os sábados. Qualquer questionamento é só postarem a informação no chat. Escrevam aí que eu faço o questionamento para a nossa entrevistada de hoje, ok? Bom, Magali, para entrar então no tema, que tem uma correlação com as ideias inatas, eu gostaria que você falasse um pouco aí do como surgiu o interesse pela predisponência, reciclagem, e se existe uma relação direta à questão das ideias inatas, você poderia fazer uma associação? Sim, a predisponência, na verdade, ela surgiu a partir de um trabalho que eu fui fazer, o professor Valdo me deu para fazer em casa, e eu levei, era sobre reciclagem, e aí entrou mais pelo tema da reciclagem. Né? Então, tinha que ver vários temas sobre reciclagem. E eu pensei, poxa, eu podia escrever alguma coisa dentro da reciclagem. Né? O que motiva a pessoa a fazer reciclagem? Né? O propulsor. E aí eu fui levar para o professor Valdo o tema e ele falou sobre predisponência. Eu acho que a visão dele vai além, né? Então, ele viu alguma coisa ali que estava inato em mim, que eu estava querendo e tinha predisposição para fazer reciclagem. Então, foi um tema mais dado por ele. Só que, quando eu fui fazer o tema, aí sim entrou todas as questões do inato, da paragenética. E agora eu vejo assim que tem aí um largo campo para eu estudar. Né? Certo, interessante. Agora, você acha que ele percebeu alguma questão da reciclagem, que era algo que você também vivenciava, mas não percebia antes? Ou já era algo até entendido por você, mas você nunca tinha definido aquele tema especificamente? Fui claro com a... Sim, eu acho que foi mais ele que percebeu que eu tinha que ficar atenta para isso. Certo. Porque eu mesmo não estava atenta, né? Depois de um tempo, eu percebi, eu sou bióloga. Né? Biólogo estuda muito genética, né? Que Olha são os pontos. E aí eu comecei, tem coisas aí, né? As habilidades inatas aí, restringidas, mas ao mesmo tempo eu estudo conscienciologia. Então isso já faz um link. E hoje eu faço psicologia, que tem tudo a ver com a mesologia também. Né? Então, eu vejo que eu tenho os 3 pilares, que é a paragenética, que a conscienciologia me dá uma visão muito boa, bastante. A biologia, que me dá uma visão genética, e a psicologia, que me dá uma visão da mesologia, de como que é, né? Porque toda a psicologia ela vai estudar o behaviorismo, toda a questão da consciência aqui no intrafísico, a cultura, como é que atua, né? A psicologia social, como é que ocorrem as lavagens cerebrais, o Brahmin, tudo isso. Então, está aí um caminho que eu não tinha visto e que ele provavelmente percebeu ali na minha, né, na minha psicosfera. Na interação. Então, é como se você tivesse o paragenético, o antes da genética, né? A análise da biologia que te dá toda essa informação da genética que você pode aprofundar, e aí o indivíduo já atuando, que a psicologia vai te dar essa visão, é mais ou menos isso. Interessante, vai dar para ter uma boa profundidade nas pesquisas, né? Exato. Muito bom. Ok, agora quando nós falamos de recim e ressexes, tem algumas diferenças básicas aí, né? Você acha que, no seu caso, esse tema, quando nós falamos aí de predisponência à reciclagem, é muito mais uma recim, estamos falando de algo intrafísico, ou estamos falando da reciclagem, da ressexes? Você já pensou sobre esse tema? Não, eu não pensei ainda sobre isso, mas assim, eu vejo que hoje aqui no intrafísico a gente tá para fazer recim. Né? A gente faz ressex, mas no nosso nível assim, de
de ter tido o curso intermissivo, está preparado para fazer recim. Entendi. A ressex, ela vai ajudar. Tá, né? entendi. Não sei se... Sim. Mas você acha, então, que no tema, quando você fala dessa reciclagem intraconsciencial, é mais profundo no intraconsciencial? Eu vejo que seja mais profundo no intraconsciencial. Não sei o que você Não, pensa, faz sentido. Eu queria ver como que você pensava dessa forma. Ok, então vamos adentrando mais aí na temática. Você falou um pouco, eu estava até na tertúlia, quando você fez uma correlação com as ideias inatas, o professor Valdo até aprofundou, e você traz uma questão específica com habilidades, é isso? É uma associação de ideias, das ideias inatas com habilidades? Isso, eu vejo assim, você conhecer, a autopesquisa, você se conhecer, você começar a entrar em contato com as suas habilidades. Interessante. Então, você fazendo autopesquisa, buscando ver o que é que você tem já como habilidades, você consegue ver como é que é o seu potencial. Lógico que nós, quando, digamos, a gente sofre um restringimento na vida intrafísica. Né? Então, sim. O meio, muitas vezes, ele toma conta, né? E ele vai também nos predispor e vai nos ajudar com que algumas habilidades elas apareçam e outras fiquem restringidas. Esse o meio pode lhe proporcionar isso. Isso. E aí, a genética também vai restringir, né? Então, qual que é a forma hoje para a gente entrar em contato com essas habilidades inatas? Eu penso que é a partir da autopesquisa, também da gente fazer as nossas reciclagens, né? Uma das coisas é você estar se trabalhando, se expondo as suas ideias, trazendo, né? Até para a heterocrítica, fazendo recém. Hoje aqui, eu digo, na Cognópolis, tem um pessoal que está fora, mas também está podendo acompanhar as tertúlias, mas aqui na Cognópolis a gente tem muitas ferramentas. Sim. Né? O pessoal de fora tem o IPC, né? Tem as outras ICs que vão até eles, também que eles podem aproveitar. E também vir para cá é uma condição muito boa, né? Aproveitar os laboratórios ou dos outros campos que tem por aí, para a gente poder estudar. Então, nós estamos com uma estrutura intrafísica que eu não sei se as pessoas que vieram antes tinham isso. Não tinham esse acesso todo. Então, nós temos hoje aqui um campo para a gente estudar as nossas habilidades inatas. Está muito mais fácil. Os facilitadores estão aí, né? De você ver quem você realmente é. Porque, às vezes, aquilo que você pensa de você não é o que você é. Sim. Então, tem que, e é só com tem que arregaçar a pesquisa, manga. É verdade. Tem que arregaçar a manga. Eu vou a uma pergunta que temos aqui da Cris, de Goiânia. Por que a escolha da psicologia como segundo curso superior? Foi antes de conhecer a conscienciologia ou depois? Olha, interessante essa pergunta, porque, na verdade, quando eu escolhi a biologia, eu já tinha como escolha principal a psicologia. Certo. E, naquele momento, eu acho que foi uma falta de lucidez do momento em que eu falei, não, sabe, a psicologia é algo assim que parece tão simples para mim, ela está tão forte dentro de mim que eu vou fazer a biologia que vai me desafiar mais. Foi esse o meu pensamento simplório da época. Né? E eu meio que saí do rumo, mas não saí tanto. Hoje eu estou aproveitando a biologia. Né? Devia ter coisas aí do passado que me trouxeram de novo a biologia. Então, a escolha, na verdade, seria o primeiro curso a psicologia. E então eu estou retornando. Né? Já que eu não fiz antes, eu estou fazendo agora, que é complementando esse meu conhecimento de base. Tá certo, acho que respondeu. Cris, se falta alguma informação, você questiona novamente, ok? Vamos então para mais algumas questões específicas. Você comentou aí dessa questão do restringimento. Nós passamos por um curso intermissivo. E no curso intermissivo nós tivemos uma visão de conjunto muito grande, revisamos uma série de questões do passado, chegamos aqui, tivemos o restringimento, como você falou, difícil de retomar essa lucidez pra caramba, para a gente lembrar desse todo, e aí precisamos relembrar as ideias,
retomar para vir para o dia a dia, para ser um facilitador para o dia a dia. Às vezes um curso que poderíamos fazer, não fizemos, fomos para o outro lado. Então eu queria entrar um pouco no tocante do curso intermissivo. Se você tem rememorações, você tem alguma expansão que você teve do curso intermissivo e o que isso te ajuda hoje? Estamos aqui, a Apex ela sempre vai te perguntar, fazer questionamentos no tocante a Proexis. Então, queria saber um pouco mais aí dessa sua experiência. Olha, quanto à questão de já ter rememorado o curso intermissivo, eu até falei hoje na tertúlia, assim, eu tive expansões em que eu percebi, mas eu estava no intrafísico. Projetada? Não, eu estava no intrafísico, não estava projetada, eu estava dentro de um curso, abri uma expansão e eu consegui captar como é que eu vou dizer isso? A sensação do curso intermissivo e as ideias que tinham lá. Logicamente que eu já tive algumas projeções não lúcidas, que é meio misturado com alguma coisa de intermissivo, né? De cursos fora do corpo, digamos assim, cursos que acontecem. Mas, assim, essas expansões, elas dão uma certeza muito íntima de que aquilo ali aquilo. Tá certo, estou na linha, né? E eu vejo que na própria vivência do dia a dia, a gente, lógico, viemos, estamos restringidos, mas outro dia eu pensei, nossa, eu tenho que valorizar. Eu cheguei até a conscienciologia. Você acessou o que tem de ponta hoje. Quer dizer, quanta gente nossa não chegou até aqui. E como a gente não valoriza, né? Às vezes eu fico assim, eu podia ter chegado antes, né? Eu perdi minha inversão. E assim, você não vê o aspecto positivo, porque é um desafio. A vida humana é um desafio. Sim. O restringimento, você vir naquela família. Muito difícil, né, vivenciar isso. Bastante, né? Muita coisa para a consciência estar superando ali. Então, é um desafio. Se você chegou até a conscienciologia, olha, valoriza isso. Exatamente. Hoje eu estou sabendo valorizar, que eu cheguei até aqui. Quer dizer, daqui para frente vai ser o que eu vou fazer com isso. Ótimo, né? ótimo. Mas se você já chegou, você já está com um ponto ali, né? Eu acho que tem muita gente que fica nisso, né? Nessa questão. Poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Tá bom, mas você tem uma predisponência à reciclagem. Tá pondo em prática essa predisponência? Você realmente está aproveitando isso? É o status, estamos aqui, mas e o que vamos fazer daqui para frente, né? Para colocar isso em prática? Eu quero já aprofundar um pouco mais na questão dessa sua sensação quanto ao curso intermissivo, mas tem mais uma pergunta aqui. Há alguma ideia inata que você teve e agora executou? Alguma ideia inata? Olha, talvez eu não tenha lembrança dessa ideia inata, mas por exemplo, a questão do verbete, a questão do tema que eu estou trabalhando, com certeza tem relação comigo, né? Com as minhas ideias. E eu estou começando a perceber isso através das sincronicidades, né? Foram ideias, habilidades. Habilidades têm a ver com a inteligência, né? As aptidões da pessoa. E eu estava estudando Darwin, eu falei hoje na tertúlia, eu estava estudando Darwin, eu estava estudando inteligência, minha monografia era inteligência. Quer dizer, eu peguei esse verbete e eu fui ver lá que eu saí numa enciclopédia, né? Então, o tema da matéria da minha foto, quando criança, era inteligência. Então, vinha escrito lá sobre Simon, Binet, Galton e Darwin. Essas sincronicidades nesses períodos que eu não esperava, começaram a vir. Então, eu vejo assim, a gente começa a fazer as coisas e as sincronicidades, elas começam a acontecer. E aí você começa a ficar mais lúcido para o inato, que é aquilo que vem com você, que você não tinha noção antes. Mas surgiu, lá na infância surgiu a questão dessa inteligência, né? Ninguém colocou aquela informação, você de alguma forma resgatou aquela informação. Eu não sei associar, porque isso é uma foto que eu saí numa enciclopédia, mas é uma foto
que está Tá associada, plasmado lá, né? ela tá, eles podiam associar aquela foto a diversas matérias, não é? Sim. Quer dizer, eles associaram com inteligência. E eu só fui ver isso agora. Você não sabia? Eu nunca li a matéria. Eu nunca me interessei só. em ler a matéria. Eu olhava e falava, que interessante, eu fui capa de revista, né, das nossas crianças, mas eu nunca me interessei em ver a matéria. Você não tinha associado com o tema Não que estava tinha. lá. E quando eu estava trabalhando ali no Lociclo, fazendo, é que eu comecei a perceber, nossa, A ligação. daí que eu lembro, mas eu lembro desse nome, Simon Ibinet, teste do QI, o que é isso? Aí eu fui ver a matéria, fui procurar a matéria, a revista que eu tinha em casa, abri e falei, nossa, mas está tudo aqui. Aí me deu um banho de energia, porque eu estava estudando Darwin, eu estava estudando inteligência e a matéria da revista era aquilo. Então são as sincronicidades. E às vezes a gente não valoriza, né, essas sincronicidades, achando que é uma situação específica. Por isso que falam muito, né? Vamos tomar nota. O professor Valdo fala muito, né? Exato. Porque você levantou uma informação que estava lá guardada. Tudo bem que era um conteúdo, né? Mas facilita muito fazer a ligação dessas sincronicidades para ter uma informação até de uma ideia inata. Né? E até uma informação de ProEx, né? Porque vai saber o que é que... Como é que... essa é uma pergunta que eu acho que vocês da Apex devem receber muito, né? Qual que é a minha ProEx? Qual que é a minha ProEx? Sim, então, temos um curso, inclusive, para discutir isso. A gente sabe que as habilidades, elas estão dentro da ProEx, né? As habilidades que a pessoa tem é o que ela vai doar. Ela doa o que ela tem, né? Exato. Então, tá aí. O estudo das habilidades, ele se dá também por sincronicidades, por expansões, através do parapsiquismo. Sim. Eu tenho mais 2 perguntas, só quero fazer uma consideração. Nós temos lá na Apex um curso específico para ajudar a pessoa a identificar a programação existencial, e nós falamos de um tripé, que são os talentos, que são essas habilidades, os aportes, aquilo que a pessoa recebeu durante a vida, e o que motiva ela a desenvolver. Então, tem muita ligação com isso que você está falando, e ajuda bastante a pessoa a se encontrar e começar a identificar as diretrizes da programação. Eu tenho aqui no verbete, Ótimo. o trinômio eu coloquei, o trinômio da Apex, que é o talentos, aportes e motivação. Ótimo. Essa eu não tinha visto. Não, né? Onde Mas que está tá aqui no trinômio, é a segunda linha, último... Trinômio, talentos, aportes. Eu coloquei, porque isso aqui está bem dentro do tema. Sim, sim. Muito bom. Depois a gente vai explorar um pouco mais. Vamos a algumas perguntas aqui. O Robson Lopes falou, parabéns pela sua apresentação do verbete. Magali, como você interage com suas ideias inatas e as suas recins? Quais foram os maiores desafios? Olha, Robson, os maiores desafios eles estão sendo, né? O maior desafio para mim, que eu vim construindo aqui durante esse tempo, na tertúlia e tudo mais, é falar em público. Então as pessoas falam, mas você não tem problema de falar em público, imagina. Eu estou desenvolvendo essa habilidade de falar em público, porque eu tinha problema assim. E nas primeiras tertúlias, quem tiver chance de ver, eu falo, inclusive, eu tinha tanto medo assim de falar, mas eu tinha resolvido que vou resolver essa situação, eu vou falar em público. Então eu fui para a tertúlia e fui fazer pergunta. E não importava o que eu ia perguntar, eu tinha que perguntar alguma coisa. Você tinha que perguntar. Mas a pessoa quando ela fica nervosa, lógico, né, vem o cortisol lá e ela restringe tudo e fica tensa e a cognição diminui. Eu chegava a falar errado as palavras assim, não conseguia falar, tremia a voz e falava errado, e ainda o professor Valdo me corrigia. Eu lembro, ele sacaneava de vez em quando. E eu acho assim, isso foi tão bom, porque eu aprendi tanta coisa com isso, sabe? Eu fui quebrando vencendo, barreiras, né? fui quebrando. Aquela questão da resiliência, você vai e enfrenta, você sabe que você tem que fazer tarefa de esclarecimento, e é você aprender a lidar com a crítica, aprender a lidar com coisas que talvez nessa vida você não foi estimulado, né? Desde pequeno. Tem gente que tem facilidade, a mesologia proporcionou essa habilidade, né? Não foi o meu caso. Então, assim, o que eu tenho a falar é para as pessoas que estão aí, que têm ProEx para fazer, olha, se tem medo de falar em público, te vira, porque vai ter que falar em público, vai ter que se expor, seja em livros, às vezes a pessoa até não vai falar muito, mas ela vai escrever, né? Sim.
São os desafios. São né? os desafios. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. Por enquanto, né? Eu só estou começando. Não, ainda. tá certo. Mas veio apareceu uma oportunidade aqui, você de pronto já se dispôs para estar aqui, para expor, Exato, pra e sem a gente ter discutido do tema a fundo, é, né? Meus parabéns. Estou aproveitando os amparadores Tá lá certo. Eu escrevo um verbete de vocês que é muito bom, os amparadores Chega bem mesmo. ajudam, eles chegam no dia anterior assim, já te dão uma limpeza, Que te bom. ajudam, então Muito vale legal. muito a pena. Vamos lá. Eu acho que respondeu, né, Robson, a sua questão aqui. Ele falou para você fazer um comentário sobre a interação das ideias inatas e as recins. Você quer aprofundar mais alguma questão? As ideias inatas e as recins? A associação que você tem. Se tem alguma associação sobre isso? Olha, eu posso fazer uma associação agora em relação a isso, porque eu não pensei sobre isso, mas assim, eu vejo que a gente constrói, né, tem a questão da paragenética, em várias vidas a gente veio construindo aquilo que a gente é. Né? Foi a partir de vidas e experiências, vidas após vidas, e a gente resume isso na paragenética. Somos hoje o resultado das nossas escolhas do passado. Exatamente. E aí você vai para um curso intermissivo, que te predispõe digamos, a ascender na escala evolutiva, né? Ele te predispõe à mudança. Legal isso. E aí você entra aqui no intrafísico e existe aí o desafio, né? Que é aqui que é a reciclagem. Né? Você entra, estudou lá junto com o evoluciólogo a sua condição, o que é que era melhor para você, a família, os desafios. Então você vem aqui e tem que fazer as reciclagens. Quando você faz esses estudos, você está linkando sempre as suas habilidades inatas com as suas reciclagens, aquilo que você tem que reciclar. Então, os seus trafores, eles vão estar ali presentes para te ajudar a lidar com os trafares, né? Essa questão que eu te falei antes. Então, eu tenho um trafor de testar, de experimentar, de fazer as coisas, né? Eu sou muito proativa. Então, isso me ajuda com que eu saia da condição de, muitas vezes, de vitimização, né? De não querer me expor. Então, ali a gente vai lidando com as habilidades inatas e com as reciclagens. Outro dia eu estava até refletindo sobre isso. Sempre a gente ouve falar no convencional, né? Nada chega mais do que a gente pode dar conta, né? Normalmente as situações acontecem possivelmente para que a gente possa realmente dar conta. E uma das leis racionais da ProEx é a execuibilidade. Nós fizemos um planejamento que é exequível. É possível de implantar. Então, provavelmente, as situações que irão aparecer, elas estão dentro de um contexto. Se eu tenho que fazer uma reciclagem, eu devo ter pensado em algo, me capacitado, ter habilidades ou desenvolver essas habilidades, é possível, para resolver essas reciclagens a serem feitas. Né? É que muitas vezes a gente está olhando lá de um ponto que a gente está falando, eu não vou dar conta de fazer isso. Isso eu não consigo. Eu lembro que hoje eu sou tenepsista, mas eu lembro que eu falava assim, tenepse? Eu acho que eu nunca vou conseguir isso. Então, é uma abordagem, uma visão, que você está em uma outra situação. Recorte, né? Calma, ainda vai ter muito chão pela frente, você vai fazer algumas coisas que vai desenvolver ou vai captar os seus cons, né? Vai chegar um momento em que você vai conseguir fazer sem problemas. E você vai falar, nossa, né? O andar de bicicleta. Toda criança olha e fala... Dá medo. Precisa da rodinha. Às vezes a gente precisa da rodinha, uma série de coisas. E essa é a questão de não dar conta. Se você não dá conta, você não vai pegar, você não vai conseguir fazer, tudo bem. Sabe? Não é um problema. Você não conseguiu, não dei conta. Tentativa e erro, né? Exatamente, não dei conta. Né? E ter essa desdramatização do não dei conta. E qual o problema você passar um pouco de ridículo, você não ter dado conta? Né? O acerto e o erro você tem que você vai aprender com a se arriscar. Ok, vamos mais perguntas aqui. A Maria Cristina Nievas fala, Magali, aproveito para agradecer a você a apresentação do verbete, foi muito bom, foi só um comentário aqui dela. A Rogiana de Santa Catarina, ela fala,
Você está estudando Darwin? Parece-me que ele ressomou e está estudando Direito, segundo colocações na tertúlia pelo professor Valdo. É isto? Você tem essa informação? Sim, ele está por aqui, o professor Valdo de vez em quando comenta, né? Já tive a possibilidade de falar com ele algumas vezes, até de fazer questionamentos, Olha só. né? E discutir sobre Darwin, né? As questões, é bem interessante ter essa oportunidade, sempre com o princípio da descrença, né? Que o professor Valdo, a gente dá crédito, né? Exato. Mas a gente tem que ficar observando e vendo quais são as características dessa pessoa que tem. Então, eu consegui ver algumas características que tinha relação, eu achei bem interessante isso. Falei, poxa, tem mesmo relação isso aqui, aquilo ali, é bem interessante. Não o princípio da descrença funcionando. Né? Não sei qual que é a relação, mas eu acho que nós temos relações com isso, porque Darwin, ele foi o primeiro a falar de evolução assim no sentido, né, de uma espécie. Ele quebrou um paradigma aí, né, da gente evoluir ali processo evolutivo. O processo evolutivo, exatamente, essa questão de vir do macaco, né, de que a gente não vem do ser superior, né, a gente vem mesmo crescendo e evoluindo numa escala evolutiva. E hoje aqui a gente tem uma escala evolutiva que ela vai muito além disso, né, do intrafísico. Então, isso é bem interessante. Vamos lá. Maria Cristina, quais são as habilidades ou aptidões hoje testadas por você? As habilidades... Acho que ainda é daquela hora que estávamos falando de habilidades, as aptidões que são resgatadas. Não sei se ela está falando do seu dia a dia. Assim. Bom, hoje o que eu estou resgatando é a escrita, né? A escrita do verbete, eu acho que é uma habilidade que eu estou resgatando. Eu estudando o verbete, eu consegui escrever 22 páginas, né? Olha. Só estudando o verbete. Então, essa interação com os amparadores na escrita é muito positiva, é muito boa. Então, acho que é um resgate. Essa minha comunicabilidade, que provavelmente eu tenho, mas estava restringida, né? Tinha umas questões, eu estou resgatando também. Acho que eu estou resgatando uma série de habilidades que a gente acaba resgatando. A gente nem sabe que tem, mas começa a aparecer. Começa a aparecer. Mas foi pelo momento que você se predispôs. Exato. Aí tem a ver com a predisponência à reciclagem. Quando você se predispôs a pensar sobre o tema, começaram a aparecer até algumas habilidades. Tem uma outra coisa também que eu vejo muito em mim, eu por ter esse lado muito proativo de fazer e refletir pouco. Hoje, eu já estou resgatando a minha habilidade de refletir mais sobre as coisas. Então, eu vejo assim, a gente sai ali do infantil, né? E vai não crescendo, vai melhorando, vai trazendo, né, as nossas habilidades, vai saindo do instinto alto, o instinto, e vai indo para a racionalidade. Sim. Essa é a nossa tendência por causa até do curso intermissivo, porque nós somos pré-serenões vulgar, mas já predisposto à dispersidade, a alcançar outros patamares evolutivos. E mesmo esse pré-serenão, ele pode ter ali um pouco de evolução quando a gente começa a olhar para aqueles percentuais, são próximos, mas dá para chegar a um nível de lucidez muito maior. Muito maior. Sair da questão do inconsciente para o consciente. É um passo possível. Né? Por mínimo que seja, é um passo possível. As perguntas aqui. Magali, é o Afonso Rosa, de Santa Catarina. Magali, qual foi a última grande reciclagem que você realizou ou que teve mais dificuldades? Qual ou quais ferramentas mais lhe ajudaram a bancar essas reciclagens? Ele falou que a primeira parte já foi respondida, a maior reciclagem, então poderia focar aí nas ferramentas que mais lhe ajudaram a bancar essas reciclagens. As ferramentas, eu coloquei na tecnologia algumas, né? Tem o mitridatismo, que é a questão daquele rei Mitríades, né? Que ele mitridatizar, né? Ele é Mitrida, eu acho que era o rei Mitrida. Tá. E ele, na verdade, vivia numa época onde existiam os envenenamentos, né? Algumas pessoas já devem conhecer essa história, mas vale a pena elucidar.
E ele, então, começou a tomar pequenas doses de veneno e aumentando diariamente, né, subsequentemente, até que ele pudesse aguentar umas doses grandes e não morrer com aquilo, né? Então, eu vejo assim que essa é uma técnica de você ir fazendo aquilo que para você é difícil. Começa fazendo, né? É uma pergunta. Um pouquinho. Faz um pouquinho. Então, é uma Boa pergunta. associação. Aquilo não vai me matar. Se eu for querer dar uma aula de conscienciologia para trazer uma palestra para 300 pessoas, pode ser que eu crie um trauma maior do que eu já tinha. Fico lá paralisada. Então, é importante a gente saber o nosso fôlego e não cometer o estupro evolutivo com a gente mesmo, né? Que tem doses para a pessoa. Você não vai querer de um dia para o outro já abarcar tudo, né? Tem outra técnica que é ir pelas pequenas coisas, que é muito parecida com essa também. Então, são técnicas de ir abordando o tema pelas bordas, né? E comendo até você chegar no núcleo da questão. Tridatizar realmente, né? Interessante, não tinha pensado nisso. A Sheila fala o seguinte, deixa eu ver se é isso. O que é a paradiplomacia intermissiva, Sheila? Esse tema era do professor Felipe. A paradiplomacia intermissiva. Eu vou pedir para você, ele virá, nós vamos reprogramar a apresentação dele, mas ele que é o especialista na paradiplomacia intermissiva. Eu acho que vai te ajudar a gente discutir com ele mais esse tema. E curso intermissivo, a gente já até falou um pouco aqui sobre o curso intermissivo, já inclusive eu vou voltar nesse tema. A Márcia fala que curso intermissivo, ela deu a definição aí, o conjunto de disciplinas e experiências, falou do glossário do CAEC, deu o site aí para ser acessado, então a Sheila pode acessar a informação aí. Nós vamos discutir um pouco mais de curso intermissivo. A Cris fala, Magali, há quanto tempo você pratica TENEPS e como foi o seu período inicial? Ai, Cris, essa pergunta foi muito boa. Você sabe que, assim, hoje fazem exatamente 6 meses de TENEPS. 6 meses. 6 meses. Então, acho que foi, assim, o coroamento, né, da TENEPS. Mas esses 6 meses foram de trazer, assim, para mim, os 6 meses, eles trouxeram os trafares à tona. Eles trouxeram, assim, todos os pontos que eu precisava. Lógico que eles trazem junto as habilidades. Mas, assim, ficou muito claro tudo que eu precisava melhorar para fazer uma assistência. Eu não sei se é assim para todo mundo, mas ficou tão gritante. Nos primeiros meses, então, as pessoas viam isso em mim. Eu falava, nossa, mas está muito gritante, eu estou tentando não... aquela coisa, você tenta não mostrar aquele seu lado, né? Você tenta inibir aquele lado. E nesses 6 meses, aquele lado ressaltou. Ele ressaltou de uma forma que eu falei, não, tudo bem, a TENEPS, eu tenho que melhorar isso aqui. Então, tá bom que tá vindo, até eu me acalmar e falar, não, eu vou lidar com isso agora. Já que eu tenho isso aí, vamos tratar disso. Eu não sei se é assim para todo mundo, mas para mim foi. Tudo que eu tenho que melhorar para conseguir fazer a TENEPS em grande estilo, né? Para você realmente poder fazer assistência ali. Eu costumo dar o exemplo de aquela sujeira que a gente sempre guardou embaixo do tapete. Na hora que a gente decide fazer o TENEPS, o amparador vai lá e tira. Fala assim, ó, tá aqui, o que você vai fazer com isso? Mas eu acho que tem uma lógica tremenda, né? Porque se a gente deixa aquilo lá, é sempre uma ferramenta de manobra de assédio para usar aquilo e falar, ó, mas está sujo ainda. Você não vai limpar isso? Então, eu vejo que é uma oportunidade muito grande esse desafio dos 6 meses que falam muito. Eu, particularmente, os meus 6 meses de TENEPS iniciais, fazendo um parênteses aqui, eles não foram tão fortes quanto a docência, o início da docência. Eu comecei a docência e depois eu comecei a TENEPS. Então, parece que algumas coisas já foram mexendo ali no momento da docência, mas muita gente ouve falar disso, né? De limpar dos rastros. O interessante é que há 6 meses atrás aconteceu, eu perdi o namorado, perdi o emprego que eu tinha conseguido e eu também não consegui passar no mestrado que eu queria. E aí, mas depois tudo se encaixou. Olha só. Eu percebi, nossa, olha como tudo isso está encaixando, está no fluxo.
Que legal. Sabe? Mas no momento você fala, o que vocês querem tá mais? O que mais é tirado daqui, né? Mas é normal, eu acho que é isso. Muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não. Então vamos lá. Vamos voltar para aquela questão que você havia falado do curso intermissivo, que tem até a ver com a pergunta da Sheila. Você falou que tem algumas... que você, no intrafísico, teve uma expansão e teve algumas sensações do curso intermissivo. Você consegue traduzir essas sensações para algo prático? Que sensações foram essas? Ou você nunca aprofundou sobre isso? Eu, na verdade, eu já pensei muito, porque essa experiência você pensa sobre ela, né? Não é uma Foi coisa muito marcante, né? que você esquece. Eu pensei sobre essa experiência. Assim, é uma sensação muito positiva, né? Ao mesmo tempo, ela dá uma seriedade nas coisas, né? Em tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, o que é a conscienciologia. Ela te dá uma certeza íntima, assim, de que... É isso mesmo. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, esse pessoal é louco. Mas para a pessoa, e se a gente não tivesse tido curso intermissivo, talvez a gente falasse isso mesmo. Esse pessoal é louco. O que eles estão falando, né? Esse monte de palavra diferente aí, né? Quando você tem essa sensação e que você se vê na situação de curso intermissivo, aquela energia, aquele campo que tem ali, aquilo que aquela questão de pertencimento àquela realidade. Então, tudo isso se torna muito fácil. Você sabe que você pertence a essa realidade, então você entende o que as pessoas falam, né? Você chega na tertúlia, você fala com um colega, eu digo assim, hoje ninguém me perguntou, mas se me perguntasse da amizade raríssima, eu vou falar, amizade raríssima é essa aqui, né? Tem o verbete, mas Sim. A amizade raríssima são essas, são dos intermissivistas, pessoas que te entendem, que passaram pelas mesmas coisas. Então, onde você consegue estar conversando. É fluido a troca, né? E as pessoas entendem, talvez elas não tiveram a mesma experiência, mas elas tiveram alguma experiência que remete àquela sua experiência e elas entendem quando você fala de curso intermissivo. Sim. Eu vejo assim, hoje eu vejo a importância de estudar o dicionários, né? Porque é difícil, às vezes, explicar tanta riqueza de experiências que a gente tem e não consegue explicar, né? Dá pena, né? Não consigo passar essa experiência que eu tive, né? Não é uma projeção, não, mas é uma expansão. Mas como é que é isso, né? Sim. Como é que eu sinto? Como é que a pessoa sente quando ela está ali? Então, não dá nem para falar muito, né? Porque é a sensação. Dá para falar, mas a gente que está ainda numa condição que não permite. Porque, por exemplo, eu vejo o professor Valdo conseguiu explicar ali, né, pela leitura, o esforço dele nessa vida de ler muito, ele consegue explicar, então, até o contato dele com o serenão, o tipo de energia. Sim. Né? E, às vezes... É possível, né? É possível. Tem que adjetivar, tem que ter palavras e significados. Tem que criar sinapses, tem que ter conteúdo. Tá certo, muito legal. Bom, vamos então aprofundar e aproximar mais ainda, que você já fez, o tema da predisponência à reciclagem e programação existencial. Já foi até comentado um pouco aí dessa relação dos dois. Existe uma relação direta e até você colocou aqui no trinômio o que nós falamos dos talentos, aportes e motivação. Você acha que esse tema, qual é a aplicação, como que nós poderíamos utilizar esse tema para facilitar o cumprimento da programação existencial? Dá para falar isso? Dá. Eu coloco um item aqui atrás, no verbete, que é a auto-organização, né? A utilização das potencialidades pessoais ordenadas por prioridades evolutivas em contraponto ao incomplexo. Certo. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que o incomplexo ele é uma autodesorganização do intermissivista. O intermissivista não consegue priorizar, ele é disperso, ele não prioriza. Não cria uma normalmente, rotina útil. não cria. E normalmente, ele, por
ter várias habilidades, que é uma característica do intermissivista, ele acaba querendo tudo. E não dá para a gente querer tudo. Tem uma frase que o professor Valdo sempre fala, né? Ele fala, saber o que é para você, né? O que é para mim. Ele ouviu do amparador, ó, isso não é para você. Então, saber o que é para a gente e o que não é importante. Porque senão você vai estar querendo sempre fazer o que o outro faz. Ah, porque aquele lá ele faz isso, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer isso, eu também tenho que fazer isso. E é importante a gente ter essa tranquilidade de saber assim, o que é que eu tenho que fazer. Isso é a partir das suas habilidades, né, dos seus aportes, né, dos seus talentos, dos seus aportes e da sua motivação. Porque às vezes você está fazendo algo que não está de acordo, você não tem nem motivação para fazer aquilo. Sim. E você está fazendo não porque é uma motivação, mas para competir, às vezes, para conseguir tudo, para chegar em todos os cantos. Ninguém não consegue. É o prioritário. Não é o prioritário. E aí você acaba no incomplexo. Uhum. Se você estudar suas habilidades, quais são as suas habilidades inatas, aquilo que você realmente veio, trouxe e que você pode dar. E que é você a pessoa para fazer aquilo. Que é você. O que é para você, né? O que é para mim? Ah, como é que eu sei o que é para mim? Quais as minhas prioridades? O que eu tenho de prioritário? O que eu tenho que fazer? Né? E aí você vai sentir que você está no caminho, a produtividade vem, a sincronicidade vem, né? E é uma ferramenta contra o incomplexo, dessa desorganização do intermissivismo. Muito interessante. Teve uma época que tinha um pessoal que narra futebol e que falava o que é que só você viu e passava a bola para o outro. Né? Eu uso muito essa fala do que é que só você veio fazer. O que é o seu papel para fazer? Você tem as habilidades, você tem todos os skills necessários e é a sua parte. Se eu não fizer, vai ter uma reestruturação e alguém vai ter que fazer isso? Vai. Mas aquela é minha parte, né? É fundamental. Você veio com essa predisposição, essa predisponência que você fala aqui. Mas e aí, eu estou fazendo? Estou pondo em prática? A mini peça, né? Aí é a mini peça, exatamente. Porque aí você consegue entrar na engrenagem e as coisas começam a funcionar. Porque senão você quer fazer tudo e não faz o papel da mini peça e a engrenagem fica faltando e ninguém consegue fazer nada, né? Porque é o grupo. É a confusão, né? O pessoal se acha a maxi peça do mini mecanismo, né? Quer fazer tudo, né? Ele quer fazer tudo, ele não... É isso que é um problema. E é uma tendência. Uhum. E você fala que dentro da auto-organização, nós estamos, inclusive, nesse momento na Apex, ministrando o curso Autogestão Existencial, e que fala dessa questão específica da agenda, da rotina diária, da agenda útil, fazer uma agenda realmente com planejamento, com prioridades. Você tem algum recurso que você utiliza no dia a dia para isso? Olha, eu vejo assim, tem uma frase que eu li por aí, mas eu não consegui mais achar essa frase. Mas eu achei bem interessante. Talvez algum de vocês conheça e de repente pode até me lembrar de onde veio. Eu não lembro a frase toda também. Mas é assim, atos formam hábitos. Hábitos formam caráter. Né? É aquela questão assim, dos seus hábitos diários, daquilo que você vai fazer diariamente, que você vai colocar na sua rotina. Ela vai formar o seu caráter. Interessante. Né? Você forma o seu comportamento. Também tem aqui condicionamento e comportamento. Né? É um binômio. É uma interação, na verdade. Porque você se condiciona, você se ensina. É a reeducação. Então, você formar hábitos sadios vai formar o seu caráter. Sim. Porque você se comporta daquela forma. É um fato, né? O reflexo disso tudo é você. Eu não conhecia essa frase, não sei. Eu também não sei, mas ela continua, tá? Ela continua, mas ela é muito boa. Mas ela faz sentido. Ela faz sentido. Com certeza. Então, dentro aqui que você falou da auto-organização, você levantou 11 fatores relacionados à predisponência, à reciclagem. Tem algum outro que é também forte quanto à auto-organização que tem a ver com a Proexis? Lógico que todos têm uma relação com o Proexis, mas existe algum direto? Eu vejo assim, um que eu gostaria aqui de colocar é interassistência.
Porque é importante que a gente entenda que a gente evolui em grupo, não é individual, né? Aqui no verbete diz o seguinte: o ato de agir pensando no bem-estar coletivo, incluindo todos os seres vivos, em contraponto ao exclusivismo. Quer dizer, todas as posições que nós tomarmos na vida, pensando só em nós mesmos, né, sendo exclusivista, a nossa condição de errar é muito grande, porque você evolui em grupo. Sim. Então, no ponto de vista da ProEx, a gente volta naquela questão. Sim. Você tem que pensar ali, porque a sua ProEx é individual, mas você está no maxi-mecanismo. Sim. Né? Então, estamos falando em maxi-ProEx. Exatamente. Você não pode pensar exclusivista, não ser exclusivista. É sempre pensar no todo. Sim. Eu acho que esse é um... até porque a gente fala muito, estamos até discutindo bastante com o professor Valdo essa questão da Maxi Proexis, né? Mas aí quando entra nessa questão de muito ego, muito do grupo, é bem mais uma Proexis, uma mini Proexis do que estar dentro do fluxo da Maxi Proexis, né? Então faz todo sentido. E até porque a gente veio aqui e tudo está apontando que é uma ProEx em grupo, sim, não é individual. Sim. A gente poderia estar fazendo uma ProEx ali separado. Lógico que tem características, eu não sei como vocês da PEC estão vendo, mas tem características que são individuais, que você vai fazer pontual. O egocármico. São as necessidades egocármicas que vamos atender. Exato. Daí você atende também a grupo kármico. Sim. E depois a se prepara para o policármico. Exatamente. Muito bom. Interessante. Eu tenho uma pergunta e depois eu volto aqui, porque essa interassistência é um dos temas que a gente discute no curso Autogestão, a interassistencialidade. Tem que ter um equilíbrio entre as áreas da vida e a interassistencialidade tem que ser um pedacinho da pizza que a gente divide lá numa pizza, né? Quanto que eu realmente dou valor e eu invisto nessa interassistencialidade? Eu realmente me predisponho a isso? Então, eu acho que faz sentido dentro da sua taxologia aqui. Bom, a pergunta deixa eu ver qual que eu já li. Maria Cristina Nievas. Magali, você poderia ampliar quanto ao seu verbete o princípio da autoconstrução intransferível do próprio caráter? Essa questão é interessante. Essa pergunta. Porque assim, a gente tem a paragenética, né? E a gente tem o meio, a genética e o meio. Né? Isso aí vai formar o que nós, hoje, na vida intrafísica, estamos manifestando. Dependendo se sua paragenética é mais forte e está dominando, ou se está ali, não consegue dominar, mas já está saindo. A gente não pode transferir, muitas vezes a gente não veio no meio propício. Aquele meio foi difícil, daí você transfere, fala assim, não, mas eu sou assim por causa do meu meio. Né? Tá, você em algum momento realmente teve isso. Mas pode isso, ter sido influenciado. A infância, tudo mais. Mas agora a responsabilidade é sua. Você pegou o desafio. Toda ProEx tem um desafio. Foi pensada, né? Foi pensada. Então, você não pode transferir isso para outros. Eu me lembro de um caso que o professor Valdo conta, que o rapaz, ele vira e mexe, ele está contando esse caso ali nas tertúlias. O rapaz, ele nasceu dentro de uma família de criminosos, traficantes. A mãe era traficante, mandava matar quem saía do grupo. Inclusive, já tinha mandado matar o primo dele. E ameaçava os filhos que ia matar. Se saísse, ia matar. Então, assim, uma interprisão grupo kármica daquelas. Né? Mas o rapaz chegou na conscienciologia. E o professor Valdo falou para ele, olha, muda de identidade, né? Muda de país, faz alguma coisa, mas sai disso, que ele não queria mais. Então, quando a pessoa realmente não quer, ela sai daquela situação. Pode ser que durante a infância ele teve que ficar ali naquela interprisão, mas depois ele pode mudar. Então, a gente não pode transferir para os outros. Porque meu pai, porque minha mãe, porque minha tia, porque isso, porque é aquilo. Sua, né? E ainda assim, é uma forma de se vitimizar, né? E de não fazer. Que essa desculpa não vai valer. Não vai funcionar, né? E é isso que você fala, então, dentro aí da
autoconstrução intransferível do próprio caráter. Ela é intransferível. Você não pode transferir e dizer que é do outro. O outro que... Entendi. Fica claro. Nesse ano, você chegou a participar do balanço existencial? Ou esse ano não? Eu participei já do balanço. Mas sim, não foi esse ano foi. Nós discutimos bastante a questão da autossuperação. E a professora Glínia Pontes, se não me engano. Ela tem uma história bem Ela tem uma história muito parecida, né? Ela nasceu ali na favela, ela saiu daquele contexto, bancou. Então, é intransferível mesmo, né? Até porque ela deve ter escolhido aquilo para trabalhar alguns traços, para desenvolver algumas questões. Então, não dá para a gente transferir realmente. Né? Vamos a mais uma pergunta. Aí ele continuou, o Glauber aqui fez uma contribuição. E o caráter determina o destino da pessoa? O caráter determina, eu não tinha pensado nisso, mas vamos ver aqui, o caráter. Se ele determina o destino. Não, eu acho que o destino, por um lado, sim, né? Porque a pessoa ela vai fazer as escolhas delas baseadas no caráter dela, daquele momento que ela está vivendo. Então, por um lado, ele determina, né? Sim. Mas a pessoa ela também pode, quando ela percebe, né? Vamos dizer aqui entre nós, às vezes a gente percebe que a gente tem um mau caráter em alguma coisa. A gente também pode mudar o caráter, né? E isso muda o destino. Vai influenciar, né? Porque a pessoa vai começar a tomar outras decisões. Então, nós interferimos no caráter também. O caráter interfere no nosso destino a partir das nossas posições, né? Das nossas determinações, decisões. Exato. Até porque o nosso caráter é formado pelas nossas escolhas, pelo nosso posicionamento, por nosso tudo que acontece. comportamento. Exato, que nós falamos anteriormente. Muito bom. A Gabriela pergunta, na Conscienciologia há professores ou mesmo ter escrito livro e não praticar TENEPS? Cheguei agora e eu estou vendo uma pergunta sobre TENEPS. A Gabriela está chegando aí. Você pode repetir? Ela perguntou se tem pessoas na Conscienciologia, acho que ela é nova na Conscienciologia, e quer saber se é possível ser professor e escrever um livro sem praticar a TENEPS. Sim, Gabriela, é possível. Tem pessoas, eu não sei agora se os autores são todos tenepsistas. Não. Mas eu vejo que é possível sim, até porque o livro, ele pode preparar a pessoa para a tenepse, ela pode preparar o caminho dela. Às vezes, ela tem coisas para resolver com um grupo, né? E ela escreve, ela se prepara para estar indo, então, tomar o desafio da TENEPS. Pode ser sim, eu não vejo problema nenhum nisso. Muito legal. Realmente, pensar que o nível de organização que a pessoa precisa para escrever um livro, ela já vai facilitar muito a implantação da tarefa energética. Né? Muito bom. A Márcia do Rio colocou ali o manual da TENEPS para baixar, o conteúdo para download. Quem quiser aprofundar no tema, Gabriela, aí tem as informações. O Ed Paulo falou que parabéns, Magali, hoje é o seu dia. Tá lá. É parte do ditado, é uma outra pergunta. Não uma pergunta. Leia-se a evolução ao invés de destino. A questão de... Ele trouxe o tema como evolução, né? O caráter determina o destino ou a evolução da pessoa. Dá na mesma, né? Você respondeu como uma evolução, mas sem problemas. Quando você se descobriu reciclante e encontrou a Conscienciologia, você teve o apoio e o entendimento de sua família? Eduardo Lima, do Rio. Eduardo, a minha família é muito aberta. Eu nunca tive problema com a minha família. Né? Isso é muito bom. Quer dizer, eu tive outros problemas. Minha família é meio complicadinha em algumas coisas. Tiveram, assim, se problemas, você alguma que não seja... Esse não é um problema comigo, entre nós. Né? É um problema de cada consciência ali. E a minha mãe, ela era, né, ela já dessomou, ela era do espiritismo. Então, meu pai, eles começaram no catolicismo, daí minha mãe foi para o espiritismo e meu pai foi para o budismo. Assim, os caminhos... Foi bem eclético. E não se separaram. Então, para você ver, assim... E na minha família é bem eclético mesmo. Eu vejo, assim, que todo mundo dá muita liberdade para o outro fazer o que quer. Respeita. E, então, eu tive, assim, até ontem eu mandei um e-mail para eles dizendo que eu estaria apresentando e tudo mais. E eles conhecem a Conscienciologia
cada um, né, da sua forma, mas a única pessoa da minha família que, digamos, entrou mais na Conscienciologia foi meu sobrinho. Ele já fez cursos e tudo mais. Então, assim, eu sempre tive apoio familiar para tudo, né? Eu sempre fui muito independente das questões da família, né? Assim, eles sempre me deixaram, meu pai e minha mãe nunca impuseram nenhuma religião. Eu nunca tive que ir para o espiritismo, nunca fui para o budismo, nem, digamos, a igreja católica eu ia quando era pequena, porque meus pais iam, mas aí está. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta aqui. Na minha sequência, eu tinha um questionamento que é sobre um binômio que nós falamos bastante aqui na Apex, e tem a ver muito com a programação existencial, que é voluntariado e vida profissional. Muita gente tem dificuldade, né? Como que eu faço? Eu banco o voluntariado? Tem a vida profissional? Como que você lida com isso hoje, Magali? Olha, eu fui do voluntariado, né? Eu trabalhei bastante. A minha primeira função dentro do voluntariado foi estar na área de voluntariado. Eu falei, interessante, né? Mal cheguei, já estou na área de voluntariado que mexe com pessoas. Então você vê aí você vai juntando as coisas, né? E eu vejo assim, que o voluntariado, ele é uma coisa de você juntar essa sua habilidade, né? Até coloco aqui no verbete, o perfil certo para a área certa. Exato. Você vai deixar aquela pessoa fazer o que ela tem aptidão, que ela é motivada, se sente motivada em fazer. Aquilo ali vai dar um alcance para a pessoa dentro das questões ali do voluntariado. Eu vejo que é muito isso. Quanto à questão profissional, tem a profissão que a pessoa ela alinha, né, a questão do lado profissional com a ProEx dela, que é digamos assim, o melhor, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? É uma confluência. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Não é exatamente aquela profissão, mas é uma profissão onde a pessoa ela consegue estar se manifestando de forma assistencial e ao mesmo tempo fazendo o pé de meia dela, porque na vida intrafísica, às vezes você tem que fazer escolhas, né? E você fala, bom, por um lado, eu no voluntariado, eu vou pôr ali as minhas habilidades e aptidão, por outro lado, eu também preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer isso, né? Às vezes o profissional ele vira uma questão mais financeira. Sim. Nem sempre é uma vocação da pessoa. Sim. Às vezes ele vira o bom é alinhar. Mas se não deu também, a gente vê muito isso nos americanos, né? Os americanos, às vezes, têm uma profissão e estão trabalhando em outra coisa. Às vezes é uma solução. Eu acho que cada caso é um caso. Vai ter que ser pensado. O importante é você acordar de manhã e estar contente, ter motivação para fazer aquilo. Porque nos dois casos, tanto na profissão como no voluntariado. Quando no voluntariado. Porque se você não tiver motivação e aquilo só está te puxando para baixo, aí tem alguma coisa errada, o melhor é você reavaliar e mudar. Entendi. É assim que eu... E você lida com essa divisão voluntariado, o tempo para voluntariar, o tempo para a vida profissional? Como que você lida com isso? Eu vejo assim, para mim, quando eu ia voluntariar, eu estava no Rio de Janeiro e eu tinha faculdade, eu tinha o negócio do emprego, eu tinha trabalho, emprego, faculdade, estágio e voluntariado. Mas o voluntariado para mim era muito positivo, ele só me dava energia. Então eu ia para o voluntariado, eu me sentia bem, os amigos ali, né? Era o local que eu mais gostava de estar. Isso aí me ajudou muito. Essa divisão, né? Também a gente fala muito no curso da autogestão de ter um equilíbrio, né? Você definiu, no mínimo eu vou voluntariar tanto essa semana, ou no máximo eu vou trabalhar tanto, porque você tem que ter realmente um equilíbrio. Organização. Exato. Eu acho que é isso que é o curso de amanhã, né, da Apex. Eu estou lá nesse curso. A gente discute bastante esse planejamento, o autoplanejamento pessoal. Que isso aí é uma habilidade também, né? A pessoa ser organizada e se planejar, fazer um plano e saber dividir esse tempo. Muito bom. Bom, eu queria fazer uma associação aqui, não te conheço a fundo,
sobre a questão do temperamento e queria saber se você percebe se existe alguma associação aí dessa predisponência à reciclagem com o temperamento da pessoa. A pessoa, dependendo do temperamento, ela fica mais predisposta à reciclagem ou não? Você pensou sobre isso? Eu vejo que sim, o temperamento ele vai influir nas nossas predisposições. Não tem como, né? É a base. Eu até coloquei isso no verbete, temperamento. Pelo temperamento, a gente vê ao que nós estamos predispostos. E nós podemos utilizar isso, né? Tem a pessoa mais proativa e a pessoa mais reflexiva. Certo. Então, às vezes a pessoa mais reflexiva, às vezes é aquela pessoa que ainda não se expõe muito, mas ela consegue escrever bastante. Então, isso ajuda ela a escrever. Ela faz uma reflexão mais silenciosa. Mais silenciosa. Né? E aí, quando ela vai para o debate do livro, né, ela debate, porque nem sempre a pessoa precisa falar muito, né, ou se expor. Ela vai se expor, mas cada um de uma forma. Então, o temperamento, a gente saber usar o nosso temperamento para estar atuando dentro da ProEx. Qual é o meu temperamento, como é que eu posso atuar? Certo. Então, você conhecendo o seu temperamento, e também você vai, às vezes, a situação vai exigir que você mude alguma coisa. Sim. E aí, né, o sempre aprendente, a gente está sempre aprendendo, sempre mudando. Volta naquilo que nós falamos são as tentativas, vai ter acerto, vai ter erro, vai machucar o joelho, levanta e faz de novo. Né? Agora, você, fazendo uma correlação do seu temperamento, você no dia a dia, e essa predisposição, você acha que o seu temperamento ajuda mais, predispõe mais à reciclagem ou não? Você tem que se esforçar mais para essa predisposição à reciclagem? Ou nem dá para falar isso? Por um lado, me ajuda. Por outro lado, não tanto. Que são as coisas que eu tenho que desenvolver. Então, por exemplo, por um lado, pela minha proatividade, por isso você é uma pessoa proativa. Seu temperamento é ali... social. Ok. Então, eu sempre quero estar fazendo, estar em grupo, trabalhar em equipe. Eu gosto muito disso e eu sou muito proativa. Isso me favorece, porque você trabalhando em equipe com outras pessoas, a interação ajuda muito, predispõe a reciclagem. Né? A comunicação, ela predispõe a reciclagem, porque você vai receber feedbacks, me coloco muito nas situações, eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar, então essa questão me ajuda bastante. Por outro lado, é uma questão fica um pouco prejudicado, às vezes, aquela questão da introversão, né? De você parar e refletir. Vamos lá, parar e refletir sobre a questão. Fica difícil porque você não Porque eu sou muito proativa, a minha tendência é ir para o social. Não parar muito para fazer a reflexão. De ter... Só que, lógico que dentro da conscienciologia é uma habilidade que você vai desenvolvendo. Sim. Você tem que escrever. Então você já mapeou que tem esse ponto. E eu não tenho dificuldade. Não é que eu seja hiperativa. Eu fico 4 horas estudando. Se me deixar lá, eu frequentava muito o holociclo e tal, isso aquilo. Mas a minha tendência de temperamento é que se tem uma reunião, eu ir para aquela reunião com as pessoas, né? E fazer. Se tem algum evento que tem que fazer, eu ir fazer. Então... Nem sempre assim, às vezes você tem que se recolher e fazer as coisas dentro. Aí é encontrar o que falta, os trafais, para desenvolver esse traço e aprofundar também. Então é assim que eu vejo o meu temperamento. Agora tem muito mais coisas. Sim, né? É bem amplo, né? Ok. Tenho mais uma pergunta aqui. Enquanto discutimos, você me falou sobre um tema chamado psicologia diferencial. Você pode aprofundar um pouco? A psicologia diferencial, ela estuda as diferenças entre as pessoas. Então, ela tem várias teorias, né, dentro da psicologia diferencial. Então, tem as teorias das habilidades inatas, que são as habilidades genéticas. Basicamente, eles consideram basicamente a genética. E tem as teorias que são das habilidades adquiridas, né, que é a teoria
São várias, mas a gente pode citar aí o behaviorismo, né? Que é do comportamento, que o meio molda a pessoa. Certo. Que não são as habilidades inatas, genéticas, mas sim o meio. Né? E tem outras teorias que falam dessas duas juntas, das habilidades inatas e das habilidades adquiridas, elas caminham juntas. Que é essa psicologia diferencial? Não, a psicologia diferencial estuda todas essas teorias. Só que o que ela não estuda? A teoria da série X, né? As habilidades que nós trazemos de outras vidas. Tanto é que eu coloco aqui no verbete a teoria da série X, né? Se você for ver lá na teoriologia, lá está a teoria da série X. Que é o quê? É a questão de você englobar todas essas teorias, porque você não é só, o inato não é só o genético. Então a gente tem a paragenética, a gente tem a genética e a gente tem o meio, a mesologia. Então são três, e unindo isso é o que vai dar o balanço do que a gente é hoje, o resultado do que nós somos hoje. Quanto mais a gente recuperar cons, mais a gente vai estar, então, atingindo aí a paragenética. E vem aquela questão que eu falei do paradoxo, né? A gente estudar mais, se esforçar mais para recuperar mais cons e conseguir trazer mais aquilo que nós somos. Né? Entendi, bem interessante, porque você expande essa ideia da psicologia diferencial, que ela ainda é limitada no contexto intrafísico. A conscienciologia expande isso. Sim. Quer dizer, fica muito pequeno quando hoje eu ouço, né, a psicologia fica muito pequena, ela fica muito pequena mesmo. Você não pode, tem até um item aqui, que na taxologia, que é a cosmovisão. Então, eu coloquei esse item porque eu pensei, o item é o seguinte, o ato de usar a lente do paradigma consciencial em busca das próprias experiências multidimensionais em contraponto ao atomismo, né, que seria o materialismo. Por que eu coloco isso? Se você quiser chegar a uma cosmovisão, para chegar a uma cosmovisão, você precisa sair, né, dessas teorias que só veem a questão física. Sim. A gente, sabendo, já estudando bastante da conscienciologia, sabendo da multidimensionalidade, às vezes ainda a gente fica tão monodimensional, né? Precisa expandir um pouco mais. A gente, às vezes, eu brinco assim, né, que eu às vezes coloco óculos do paradigma consciencial. A maioria das vezes eu estou com aquele óculos que eu não estou enxergando nada, só, né, pouquinho, restringe. Sim. Então, todo momento a gente tem que estar colocando óculos até... Sai da caixa, né? Sai da caixa do monodimensional e amplia, né? Legal. Temos aqui algumas perguntas. Parte do ditado... Embaixo. Poderia aprofundar a relação do humor com a proexis e com a predisponência à reciclagem? Sim, que eu coloco aqui o humor, né? Eu fiz uma relação, na verdade eu devia colocar bom humor. Porque, assim, quando a gente tem o bom humor, até fisicamente, pela biologia, você relaxa, né, e a sua cognição aumenta. Então, o aumento da cognição, ele faz com que você veja coisas que você não via antes. Mais lúcido. Você vê coisas, você sente de uma forma que você não sentia antes, se dá uma amplitude, parece que amplia o seu ângulo de visão, né? É o contraponto com aquela questão de você se tensionar, porque restringe a cognição. Certo. Então, o contraponto é o humor. É bem importante, né? A pessoa com bom humor ou que está passando... ela consegue... como é que são aqueles médicos palhaços, né? Doutores da Alegria, Doutores da Alegria, né? Inclusive faz bem para o organismo, né? Exato. Já é pesquisado a diferença que dá, né? O bom humor. E já se sabe que é bom para a cognição. Então, e quem assiste Tertúlia, quem interage aqui em Foz do Iguaçu, vê o bom humor do professor Valdo, que é constante, né? E isso motiva muito. Teve até uma tertúlia há pouco tempo que ele falou dessa questão. Sempre ele fala do bom humor, né? Mas o tanto que o bom humor promove essa percepção das reciclagens. Porque você fica realmente mais
fica mais lúcido, fica mais atento, né? E eu acho que ali tem a questão da mega euforização, né? Que o bom humor não é aquela coisa daquela risada, daquela piada, não é isso. Né? O bom humor ele é muito mais que isso. Sim. Eu vejo até ele como uma homeostase, né, geral. Uma homeostase, ele reequilibra, e aí entra o caso da mega euforização. Você pode aceder até os outros campos energéticos. É o máximo, é uma ampliação total, né? É interessante. Porque até só a risada por si só, né? Tem muita gente que tem um mecanismo de defesa da ironia, da brincadeira, e foge restringindo, escapa. Exato. Tem uma pergunta ali, mas eu queria só, antes de pegar a pergunta, falar na taxologia, eu tinha grifado também o despojamento. Que eu acho interessante também. Você pode fazer um comentário que tem a ver com os talentos, né? É que a oferta dos talentos no contexto das próprias possibilidades, sem ostentação, em contraponto ao perfeccionismo infantil. Né? Isso tem a ver, sim, com os talentos e com as próprias possibilidades. Né? Eu vejo muito isso com a questão da pessoa, ela está bem consigo mesma, né? Ela conhecer quem ela é, quais os talentos que ela tem e ela fazer uma construção, né, dentro daquilo que ela pode. Porque o perfeccionismo, ou o perfeccionismo infantil aqui, é quando a pessoa quer atingir metas que ela não, sabe, ainda não está para aquilo, né? E ela quer se comparar sempre com o outro, com o externo. Entendi. E não com os talentos que ela mesma tem e o quanto que ela está conseguindo crescer. Ela com ela mesma. Né? Eu comigo mesma. Quais são as metas que eu estou conseguindo atingir? Sim. Porque o perfeccionismo ele tem relação com você colocar padrões que estão fora da sua realidade. Então, você vai querer atingir aqueles padrões que estão fora. Por outro lado, hoje fizeram uma pergunta que na hora eu não entendi a pergunta, que era do autoimperdoamento, né? Por outro lado, falaram do perfeccionismo, mas a pessoa que tem o autoimperdoamento, ela tem autocrítica. Sim. Ela é diferente dessa pessoa que é o perfeccionista, né? Que não está com autocrítica. Não tem autocrítica, ele não quer ver a realidade dele. Sim. Ele quer, então ele quer atingir lá, ele quer o bambambam, quer ser o bambambam. Né? Então ele vê todos à volta, se compara com todo mundo, isso traz para ele um peso muito grande, uma pressão muito grande, porque ele não se compara, ele não está medindo ele mesmo, aonde que ele tem que chegar, o que ele tem que atingir e vendo os ganhos que ele está tendo. Ele não percebe isso. Ele só não tem. Eu vejo que é a pessoa que não tem autocrítica nenhuma. Certo. Então, a questão do despojamento aqui é a pessoa entender que as possibilidades dela. A gente só vai dar aquilo que a gente tem. Então, é não esperar querer fazer o máximo. Né? Tem pessoas aí na conscienciologia que se esforçaram muito e estão fazendo coisas muito grandes. É muito bom você ver como exemplo para você seguir. Sim. Né? Sim. Mas você vai ter que fazer no seu nível. Exato. E ser despojado, porque tem muita gente perfeccionista que quer chegar, eu só inicio a TENEP se eu tiver 100% de todas as condições exatas do que fala no manual. Às vezes você vai ter que abrir mão de uma das condições lá e ver, lógico, do contexto e bancar aquilo. Ser despojado para bancar aquilo. Porque eu lembro na época, eu conversava muito com o pessoal que iniciou aqui o processo do CAEC e eles falavam, se a gente fosse olhar para todos os itens do manual da TENEPS, pelo menos uns 3 ali na época não teriam começado a TENEPS. Mas era importantíssimo começar a TENEPS. Então, a gente abre mão de algumas coisas. Eu também, na época, quando eu comecei, eu falei, bom, isso aqui eu não tenho, mas vamos lá, vamos trabalhar isso porque é importante e eu quero. Fui despojado. Você também foi despojado como outras pessoas. Então, ajuda, com certeza. Vamos a perguntas.
Deixa eu ver. Como uma pessoa percebe e pode dimensionar a recuperação de cons? Como ela percebe? Como ela percebe e pode dimensionar a recuperação de cons? Olha, eu vejo assim... É o Eduardo Lima, do Rio. Como é que eu percebo, né, que eu estou recuperando cons? Eu vejo que aquilo é mais fácil. Aquilo vem, a ideia vem, eu consigo colocar ela em prática. Lógico que tem o esforço da vida intrafísica, a gente está aqui, tem um cérebro, né? Ele tem que absorver o conhecimento ali, tem que criar sinapse para aquilo, mas ao momento que você começa a fazer, ela é mais fácil para você. Tem coisas que você sabe que aquilo ali vai levar muito mais tempo. Né? Não veio assim de uma construção anterior. São coisas que você está construindo agora. Não sei se ficou claro, Eduardo, mas é mais ou menos assim que eu vejo, que a recuperação de cons, ela é você consegue perceber. Você consegue ver que aquilo ali, isso aqui eu já tinha. Isso aqui é algo meu. Eu só tenho que desenvolver agora um pouco. Essas unidades de lucidez, eu faço uma associação, não sei se você concorda, mas eu faço uma associação muito grande com o equilíbrio energético e com a questão da disponibilidade assistencial. Porque você já deve ter vivenciado, você está ministrando uma aula, de repente você está tão focado na assistencialidade que vem uma ideia, você recupera uma informação e pumba, e fala aquilo. Eu acho que tem uma relação, deve ter uma relação muito direta com isso, né? Nível de interassistencialidade nosso pode propiciar. Essas ideias eu vejo que chegam, né, o tempo todo. Sim. Eu, quando eu escrevi esses 22 páginas, eu nem pensava... Eu vinha, aí eu fico assim, isso aqui é ideia de um parador, mas ao mesmo tempo é sua. Se você não tivesse condição ali, você não faria. Exato. Isso aí acontece o tempo todo, é uma outra forma. Muito legal, interessante. Deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta. A Cris de Goiânia. Magali, o estudo da psicologia, então, faz parte de sua proexis? O de biologia foi um desvio? Como você acessou sua programação existencial? Não, eu não acho que o de biologia foi um desvio, não. Aconteceu porque, na verdade, quando a gente vem para a vida intrafísica, a gente tem escolhas o tempo todo para fazer. Eu escolhi fazer a biologia naquele momento e, lógico que nessa situação hoje eu vejo que a psicologia, ela me ajuda muito mais. E a minha proex, eu vejo que isso são bases de conhecimentos que vão me ajudar na proex, não é minha proex. Né? Eu não vejo o estudo, a profissão como uma proex. Eu vejo ali como uma forma, são bases que vão te dar o conhecimento, eu não sei... É o meio, né? É o meio para você atingir a sua programação. Para você atingir a proex, porque tem muita gente que é autodidata aí, está fazendo um monte de coisa, não tem faculdade... E não tem... Aí você fala, bom, eu com certeza acho que isso me ajudou. Porque eu tinha aquela autoestima um pouco baixa, sabe? Aquela coisa da fracasso-mania. Então, eu precisava aumentar a minha cognição. Eu preciso que, né, isso me ajuda. Então, se eu não tivesse, talvez eu não tivesse nenhuma faculdade, eu não sei se eu conseguiria bancar assim como alguns bancam, né? Eu estou sendo bem realista, porque tem gente que não fez nenhuma... A professora Amalo, por exemplo, olha o quanto que ela escreveu, como ela banca o autodidatismo. E nós, com o curso intermissivo, somos autodidatas. Sim. Né? Mas às vezes a gente quer lá, não, me ensina, por favor, que eu não sei nada. Né? É aquela coisa... A habilidade dela, a professora Amalo, eu vejo ela muito assim como... Ela é firme, ela tem um talento da firmeza, da confiança. Isso aí ajuda. Sim. Né? Ela lê o livro e pronto, ela discute. Isso é o despojamento que você colocou aqui. É um despojamento, né? Agora, outros ainda se vitimizam. Tem algumas questões que vão ter que ser trabalhadas. Legal. Então, às vezes... Tá, ok. Vamos aqui então para os últimos 2 minutos que nós temos. Passou muito rápido essa 1h30 aqui.
o Glauber faz a pergunta, o essencial da ProEx é a assistencialidade, não é? Olha, eu vejo, sim. Eu penso que até uma questão de entrar no curso intermissivo, você já tem que ter um nível de assistencialidade para aceder ao curso intermissivo, né? Que a evolução é em grupo, como você já começa a perceber que ela é em grupo e que você precisa do outro para evoluir e que se você ajudar o outro, você está ajudando a si mesmo. Então, tem alguns conceitos aí que a gente aprende durante a evolução. Eu coloquei até uma frase aqui que eu acho interessante, de repente, ler. Eu escrevi assim, o fato de ser intermissivista, que é pré-serenon vulgar com curso intermissivo, a maioria de nós, né? Nos torna predisposto evolutivamente a mudar de patamar na escala evolutiva, né? Por outro lado, ele exige um esforço compatível. Então, nós, em relação aos outros pré-serenões vulgares, a gente está aqui para se esforçar. Realmente, para fazer, a gente já tem um planejamento. Como a gente tem um planejamento, esse planejamento, eu vejo que ele é baseado na questão da assistência. De fazer tanto a assistência egocármica, grupo kármica e policármica. Muito bom. Para fechar aqui, tem uma pergunta sobre um outro tema-chave da programação existencial, que são as gestações conscienciais. Você acabou de fazer uma das gestações conscienciais aí, conseguiu plasmar o seu verbete. O que você pensa aí dos próximos? Quais são as próximas gestações? Já pensou sobre isso? Você sabe que eu pensei sim, eu pensei na questão desse tema e todas as ideias que foram vindo, que eu fui anotando, de fazer aí um curso dentro da predisposição mesmo, né? Das predisposições. Em geral, né? Porque a predisposição não é só inata, aqui a gente está falando do inato, mas ela também é do meio. Você Sim. forma o que a gente está vivenciando nessa vida, vai estar na nossa paragenética da próxima. Então, todo o esforço, né, que é o autorrevezamento, todo o esforço que a gente fizer aqui, a gente vai deixar aí o livro, os cursos... a colheita, né? Para a próxima vida. Então, a minha ideia é estar escrevendo um curso... criando esse curso. Nessa área, um curso livre. E vai lhe dar mais informações. Quem sabe escrever um livro sobre o tema mais à frente. Sobre o tema, exatamente. Muito bom. Bom, agora 2 perguntas aqui. Vocês poderiam, a Carla, por favor, vocês poderiam me informar quando vai ser o curso Inteligência Financeira? Isso a gente coloca aí para você, Carla, já. Eu não tenho a data aqui, mas a gente já consegue aqui, coloca. A Elisa está agradecendo. A Maria Aparecida está querendo saber como que começa um verbete. Também a gente já escreve aí para vocês, mas no próprio site das tertúlias, Tertúlia Conscienciologia, tem lá as informações para a escrita do verbete. Magali, nota 1000, excelente conferência, muito obrigada pelo seu posicionamento. E eu fecho aqui com a sua questionologia, falando quais patamares evolutivos você, que está nos assistindo, e para mim também, para todos nós, quais patamares evolutivos você já transcendeu na atual vida intrafísica? É uma boa pergunta aí para todo mundo sair com essa aí, refletir bastante. Magali, muitíssimo obrigado. Acho que foi uma conversa bem boa. Agradeço em nome da Apex essa nossa discussão. Agradeço a todos que estiveram aí nos assistindo, fazendo os questionamentos. Espero que essa troca lhe possibilite implantar, ampliar e refletir mais sobre a temática. E deixo aí a palavra para você, para os segundos finais aí, se quiser fazer algum comentário. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. O tema estava dentro do tema, eu acho isso uma sincronicidade. E nada é por acaso, então eu agradeço aí a vocês aqui da Apex, a todo mundo que está assistindo aí, pela força, que eu acho que na hora que as pessoas estão aqui, elas... é muito importante as perguntas todas que o pessoal faz. E agradeço aí os amparadores que estiveram aí me ajudando, né, a fazer todas essas reciclagens para chegar até aqui. Então tá, muito obrigado, pessoal. Todos de parabéns aí pelas perguntas. No próximo sábado teremos mais uma palestra.
teremos a continuidade de todas as atividades que nós temos. Tivemos aí mais de 30 participantes assistindo a nossa palestra aqui. E sábado que vem tem mais. Agradeço em nome da Apex e até a próxima. Obrigado.